professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. O nosso tema hoje é eletrodinâmica. Em um circuito elétrico simples, substituindo-se um resistor ôhmico por outro de mesma característica, porém de resistência tripla, e submetido à mesma tensão, a intensidade da corrente se torna, letra A, 9 vezes menor, B, 6 vezes menor, C, 3 vezes menor, D, 3 vezes maior e E, 9 vezes maior. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: a questão está relacionando três grandezas: diferença de potencial, resistência elétrica e corrente elétrica. E essas três grandezas, elas estão ligadas através da primeira lei de Ohm. E como esse condutor ele é ôhmico, ele respeita essa primeira lei de Ohm. Então a diferença de potencial U é igual ao produto entre a resistência R e a corrente elétrica I. Só que a gente está tentando avaliar a intensidade da corrente elétrica. Então nada mais justo do que a gente deixá-la isolada. Então para ela ficar isolada, eu tenho que tirar o R que está multiplicando ela e passar para o outro lado dividindo. Então fica U dividido por R é igual a I, ou se você inverter os lados, dá no mesmo, né? I é igual a U sobre R. Então, a intensidade da corrente elétrica se dá pela razão da diferença de potencial e da resistência que esse condutor tem. Aí o que a questão está falando é que a gente vai trabalhar com um novo caso. A gente vai ligar com a mesma diferença de potencial uma resistência 3 vezes maior. E nós queremos saber o que vai acontecer com essa corrente elétrica, que pode ser igual como pode ser diferente do que tinha antes. Então, mesma diferença de potencial, só que uma resistência elétrica que é o triplo. Se você reparar, a intensidade da corrente antiga se dá pelo U dividido pelo R. E essa razão, ela aparece aqui embaixo também, porém aparece também um 3. Então, eu poderia dizer que essa corrente nova é a corrente antiga, só que dividida por 3. Em outras palavras, o que a gente tem é que essa corrente ela tem que ser 3 vezes menor do que a corrente anterior.